A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre alimentação saudável. Se você tá pronto, let's go! Vai, 1, 2, 3. A doutrina do dia 20, lá na igreja que eu congrego com meu pastor Charles, é uma palavra muito forte e dentro do contexto da palavra ele inseriu a alimentação do crente, no qual a gente teve um episódio bem reflexivo. E aí eu decidi trazer isso pra cá porque Deus falou comigo de maneira muito tremenda para trazer isso pra cá. Tem algumas coisas que nós temos que entender do porquê que a gente escuta e porquê que a gente tem que fazer. Tem certo tipo de comida e certo tipo de quantidade que é para determinada pessoa, é para determinada idade. Imagina que você é uma pessoa que acabou de chegar do trabalho, que você está super cansado e que você precisa revigorar as suas energias de noite. Você precisa estabelecer o seu corpo com um alimento durante a janta. E chega alguém com isso. Ou que seja, com isso. Ou mesmo que seja, com isso. Isso vai te alimentar? Não. E se te alimentar, vai te fazer ficar feliz durante pouco tempo. Porque você precisa de mais do que isso para poder sobreviver. Agora muda a situação. Uma criança de aproximadamente, que seja a idade, mas bem novinho, chega de um dia exaustivo na escola, que seja período integral, tá? Chegou da escola e precisa muito se alimentar. Ele precisa de um jantar, vamos colocar aí, 6, 7 da noite, chegou da escola, transporte, já trocou de roupa, tomou banho, precisa se alimentar para repor suas energias. Você pega uma criança bem novinha e me apresenta isso. Ou isso. Ou isso. A reflexão proposta aqui é: quando você é criança, você se alimenta com coisas de criança. Você deve entregar para uma criança o que é propício para ela comer. Você que tem a condição ou a função de entregar alimento para essa criança, de alimentar essa criança, você deve colocar na mesa dela, no prato dela, aquilo que é para ela comer, adequado para ela. E pro adulto a mesma coisa, não tem condição de você receber um adulto que está cansado e morrendo de fome e me dar uma mamadeira. Não tem condição de você entregar um mucilão, não tem condição de você entregar 3 bisnaguinhas e achar que vai encher uma pessoa de estatura adulta normal. A alusão que nós aprendemos na doutrina de hoje foi tão linda que eu quero trazer ela para você. Quando você está falando de igreja, quando você está falando de pessoa, uma pessoa entregue a Jesus Cristo de Nazaré, que a gente chama de cristão, que popularmente a gente chama de o crente ele tem que se alimentar daquilo que é para ele se alimentar. Não sei se você entende, mas não tem como eu pegar certas palavras, certos tipos de alimento e entregar para um novo convertido ou para um não convertido, que eu vou acabar matando ele, vou fazer ele passar mal, vou fazer ele enjoar, ou até sentir no cheiro, até ouvindo um pouquinho, ele já desgostar da palavra. Então eu preciso entregar para ele aquilo que é para ser entregue. Bem como crente antigo, cristão antigo, obreiros, pastores que se tem certo tipo de palavra para essa pessoa ouvir. Ela dá conta de ouvir palavra leitinho, palavra mais tranquila, palavra mais suave, mas para o amadurecimento dela, ela precisa ser confrontada sempre. Então não tem condição. Certa vez eu fui convidado para pregar num culto de criança na Austrália, com meu pastor Fábio. E eu tive que trazer uma palavra bem branda, uma palavra infantil, uma palavra que a criança vai entender, que ela vai, não necessariamente que ela vai gostar, porque a palavra tem que confrontar mesmo que seja criança, mas ali que ela tem que fazer a coisa certa, que ela tem que aprender, mas algo que envolva algo que tá dentro da capacidade dela, pelo menos do que eu tinha noção, tá? Não como se o pregador soubesse de tudo, mas o que ele, com a inteligência e aquilo que Deus entregou para ele consiga inserir para quem está escutando. Já em outro episódio, eu tive a oportunidade de pregar numa convenção para pastores, que o meu pastor me convidou já aqui no Brasil, um encontro de homens de Deus muito
grande. Eu, como presbítero da igreja, vendo pastores, dirigentes de igreja, presidentes de ministério, escutando uma palavra, eu orei muito e Deus me deu uma palavra de anciãos, falando de força, falando de resgatar quem está lá fora. Porque tem certo tipo de palavra que é para criança, que é para o novo convertido e que é para aquele que está antigo, que tem que ouvir uma palavra mais forte, tem que ouvir um mocotó, tem que ouvir uma feijoada. Como a doutrina era outro assunto, o pastor ficou em outros temas e ele simplesmente abordou por cima. Eu achei uma delícia de se ouvir porque eu já tinha ouvido essa mensagem. Mas para que não fique apenas nas minhas palavras, refletidas nas palavras dele, eu quero te trazer um pouco da palavra de Deus. Lucas capítulo de número 18, Jesus conversa com o jovem rico. A Bíblia diz que é o jovem rico, que é chamado também de príncipe. Faz uma pergunta para Jesus que é o seguinte, é uma pergunta de jovem, mas é uma pergunta que qualquer um pode fazer, que tem hora que a pessoa erra. E o jovem pergunta para ele o seguinte: mas o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus poderia dar uma resposta para ele de gente grande, uma resposta mocotó, uma resposta feijoada. Mas o que Jesus responde para ele é bem uma resposta bem pão com presunto e queijo. Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Se essa palavra é figurada, se ela é literal, você vai estudar teologia. Mas o que a gente aprende com a palavra de Deus é muito mais fácil entrar um camelo pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha o contexto e a explicação que Jesus dá para ele. Ele fala: não me chama de bom, bom é Deus, tá? Jesus já logo fala no começo: por que você me chamou de bom? Bom é Deus. Isso diz Lucas 18, verso 18. Mas se a gente for pro 19, a gente encontra Jesus falando com alguém que é autoridade, alguém que é elite, alguém que tem patente e que provavelmente não tinha uma idade tão baixa, por conta do cargo dele, que era de chefe dos publicanos. Tudo bem que ele só fazia o trabalho dele, mas o trabalho dele era roubar as pessoas com taxas a mais. Ele estava em cima da árvore e quando Jesus chega, Jesus faz uma resposta branda? Não. Aquele homem subiu na árvore para tentar ver Jesus. Ele subiu na árvore porque ele era de estatura pequena e ele queria ver Jesus. Jesus poderia chegar e falar: obrigado pelo seu esforço, eu já estou aqui, pode descer. Mas não, Jesus sabe que ele aguenta, então Jesus vai, olha para ele e fala: desce depressa, que me convém pousar na sua casa. Inclusive, quando eles entraram para casa, eu acredito que o chicote estralou nas costas de Zaqueu, e aí Jesus contou para ele o que ele deveria fazer. E ele faz exatamente o que ele fez com o jovem rico: você tem que dar suas coisas para os pobres. A diferença é que Zaqueu, ele mesmo tinha arrancado. Quando a gente fala de crente antigo, conhecedor da palavra, a gente não está falando de idade, tá? Eu já contei essa história aqui, então você pode conferir no card, tá? O paralítico de Betesda tinha 38 anos, que estava à beira do tanque. Não diz que essa é a idade dele, então no mínimo ele tinha aí uns 40 anos. A gente não sabe a idade desse homem, só sabe que 38 ele estava ali. E inclusive Jesus já sabia disso. Jesus dá aquela palavra mais branda, ensinando essa pessoa como ele deve proceder. Você quer ficar são? Ele dá a resposta e Jesus diz: então levanta, toma tua cama e anda. Depois de ficar saudável de novo, ele tem a função de levar o evangelho e levar aquela cama para mostrar de onde que ele veio e quem foi que o curou, e inclusive que dia era. Percebe que Jesus deu uma palavra branda, deu um leitinho, deu uma batata amassada, mas deu uma função, que não é porque é criança que vai ficar comendo Danone, comendo besteira, tem que comer comida saudável. E a palavra de Deus foi saudável, foi o ensinamento e inclusive veio a obrigação junto. O último exemplo que eu tenho para mostrar para você é de uma pessoa que merecia um mocotó, sim, não porque ela é mais forte que os outros, não porque ela é maior do que os outros e muito menos mais especial, tá? É um ser humano que Deus usou bem como usa a minha vida e a sua vida, que cada um tem a sua missão e a missão dela foi bastante importante. Estando em um evento muito importante que o vinho acaba, a mãe de Jesus olha para ele e fala: não tem vinho. A resposta de Jesus poderia ser qualquer outra no planeta Terra. Mas quando ele olha para ela, sabe o que ele fala? Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Essa resposta pode ter parecido grosseira, essa resposta pode ter parecido bruta, só que assim, a tradução faz parecer outra coisa. Mas o que importa é, a palavra de Jesus foi muito firme. Não foi grosseira, por conta de tradução pode parecer que foi grosseira, mas é uma palavra muito firme e poderia ter chateado aquela mulher.
Aquela mulher poderia ter ficado chateada com essa palavra. Ela responde com obediência. Ela olha para todo mundo e fala: faz tudo o que ele mandar, porque ele tá certo. Porque quando a pessoa que entende da palavra de Deus é corrigida, ela aceita e ainda passa o conhecimento para os outros. Quando se é necessário, a palavra precisa ser mais branda, precisa ser mais calma, precisa dar uma segurada. Mas quando se há alguém de entendimento, alguém necessário de tomar um mocotozinho, a palavra precisa ser um pouco mais rebuscada. Eu espero que você tenha entendido o recado. Eu tenho certeza que isso aqui vai falar com alguém, porque Deus não deixa ninguém enganado. Quando o pastor falou isso aqui na doutrina, Jesus falou pra mim: você vai gravar um vídeo falando que criança toma leite e adulto vai comer feijoada, que criança aprende que Davi jogou a pedra em Golias, mas adulto vai aprender que Davi cometeu pecado gravíssimo e teve que orar muito para ser chamado de segundo o coração de Deus. Toma cuidado com o que você prega, bem como tome cuidado com aquilo que você escuta, tá certo? Eu não sei se esse vídeo ficou tão infantil quanto eu queria, mas mesmo qualquer criança pode entender o que eu tô falando aqui, tá certo? Não se esquece de se inscrever nesse canal, é muitíssimo importante. Que Deus possa te abençoar. A paz do Senhor. Tchau, tchau.